Eu digo tranquilamente que 80% dos municípios brasileiros não deveriam existir, porque não tem estrutura própria para isso. A partir de 2013, como foi lembrado pela Luana, especialmente a partir de 2015, março de 2015, depois abril, acho que foi depois agosto, dezembro, né, quando tiveram as manifestações, depois em 16, em março e abril, foram surgindo movimentos na sociedade, o MBL foi um deles, importante, o Vem Pra Rua e outros movimentos que quebraram um pouco aquela estrutura partidária existente, que a rua era ocupada por convocações de líderes partidários. Surgiu uma coisa diferente com o movimento. Porém, a Constituição brasileira é clara, você só pode ser candidato em filiação partidária. Ou seja, não existe a candidatura avulsa, como ocorre em alguns outros países, no caso brasileiro isso inexiste. E aí é preciso estar afiliado a um partido político. Kim, a questão que se coloca, na sua opinião, há uma crise da representação política no Brasil e isso poderia explicar, parte 2, a questão que vocês apontam agora da criação de um novo partido político? Sem dúvida nenhuma. Boa noite, Vila. Boa noite, Luana. Prazer estar aqui. Eu acho que a principal crise de representatividade, a Luana ressaltou bastante a questão das eleições presidenciais, mas eu colocaria no Congresso, colocaria no Parlamento. Porque nós temos lá, grosso modo, 100 deputados bolsonaristas, 100 deputados petistas, mas a gente tem 300 deputados que são o quê? Que não são nada, né? Que a gente pode, e eu sei que ambos, Vila, somos críticos da superficialidade e de um discurso que se traveste de ideológico, mas na verdade é de um populismo barato por parte de ambos, de parlamentares de ambos os lados, mas pelo menos ainda há uma tentativa de recorte ideológico por parte desses 200. Nos 300 nem isso. Né? Inclusive, uma vez um deputado do MDB tirou com a minha cara, porque eu disse o seguinte: olha, você está aqui desde o Fernando Henrique, você foi base do Fernando Henrique, você foi base do Lula, você foi base da Dilma, você foi base do Temer, você foi base do Bolsonaro, isso legislatura passada. Mas vocês do MDB não acreditam em nada, não? Cada hora vocês estão do lado? Aí ele falou o seguinte para mim: não, Kim, veja bem, quem fica mudando de lado é você. Porque dependendo de quem está no governo, você vai para o governo ou vai para a oposição. A gente sempre está no governo. A gente é coerente com as nossas convicções. Então, essa característica, ela representa a força majoritária do Congresso, que é o sujeito que, independentemente de quem esteja no poder, ele está no poder porque, primeiro, o eleitor não sabe o que faz um deputado, não sabe o que faz um senador. Então, o eleitor acha que quando o deputado está entregando uma obra, ele está trabalhando, mas na verdade ele está vendendo o voto dele para o governo em troca de emenda parlamentar ou de algum cargo que possibilite que ele inaugure uma obra na sua base eleitoral. Mas isso não é papel de deputado, né? Você quer inaugurar obra, vá ser prefeito, governador, secretário, ministro, presidente da República, né? O papel do deputado é fiscalizar, legislar, e pouquíssimos fiscalizam. E eu digo para você com muita tranquilidade que a maioria não lê o que vota, né? Aliás, ocorreu uma coisa absurda, né, na semana retrasada, em que o presidente Hugo Motta começou a sessão sem divulgar a pauta antes e já votando itens da pauta que não tinha sido divulgado. A regra estabelece que a pauta deve ser divulgada na semana anterior. A gente já perdeu essa regra há muito tempo, né? Já estávamos acostumados a ter no mesmo dia, 3, 4 horas antes, mas ainda dava tempo de ter nota técnica, reunião de bancada, etc. Nesse caso, ele começou e já votou sem que a gente soube. Pela primeira vez, Vila, eu fui obrigado a votar uma coisa que eu não li. Eu tô acostumado a ver a maior parte votar sem ler, mas eu não conseguia ler e tive que me abster em votações porque eu não sabia o que estava sendo votado, porque o presidente não anunciou antes, né? Reclamei com o colégio de líderes, fiz questão de ordem e ele voltou, felizmente, agora com a prática de divulgar uma semana antes, porque para mim aquilo ali é um escândalo, né? E eu... Me preocupa que isso não tenha a devida repercussão na sociedade, no nível de gravidade do que aconteceu. Porque a gente vê muito e a anistia, e a MP 303 e tal. E esse escândalo que aconteceu do Congresso Nacional ter aprovado leis pela vontade do presidente de meia dúzia de líderes, sem que a maior parte do parlamento participasse do debate, né? Então a nossa crise de representatividade passa muito. Então, por que a gente vê, por exemplo, a gente falava mais cedo sobre a votação do aumento de número de parlamentares? 90, sendo generoso ainda,
99,9% da população é contra o aumento de número de parlamentares. Então, como que a maior parte da Câmara dos Deputados e a maior parte do Senado vota a favor? Porque não se elege com a sua opinião, não se elege com proposta, não se elege com programa, não se elege com ideia. Ele se elege sendo aliado do governo de ocasião e entregando obra no seu reduto eleitoral. E muitas vezes se tornando o coronel, o dono daquele seu reduto e passando aquilo ali para os seus filhos e para os seus netos. Tem uma previsão no regimento sobre distribuição de gabinete, né? Toda vez, eu quando venci minha primeira eleição, fui para o sorteio geral, mas antes do sorteio geral tem as preferências. Quem já foi reeleito, né, tem a preferência de manter o seu gabinete, escolher outro, mas tem uma preferência de quem é filho de deputado. Veja só, na nossa própria lei, no nosso próprio regimento interno, você prevê que o filho de deputado ele tem preferência de escolher o seu gabinete, como se um gabinete ou um mandato fosse um bem, né? Familiar. Fosse um direito hereditário ali que você passa para o seu filho. Então, é essa característica que a gente precisa quebrar. E quando saiu recentemente um estudo mostrando um recorte de onde é que os parlamentares do dito centrão são mais votados. Nos municípios menores, que tem uma capacidade de dominar o prefeito e a Câmara Municipal com mais facilidade e que esse município não se sustenta, ele precisa de dinheiro do governo federal, né? E daí a dominância do deputado, que a maior parte do dinheiro do município, principalmente de investimento, vem da emenda parlamentar, e municípios mais pobres com IDHs menores, né? São esses o que garantem a eleição da maior parte dos deputados. Eu digo tranquilamente que 80% dos municípios brasileiros não deveriam existir, porque não tem estrutura própria para existir, porque não tem território próprio, não tem um número de habitantes próprio para você, do nível de fragmentação que a gente tem hoje de prefeituras e câmaras municipais de municípios que não se pagam, né? E esses municípios que não se pagam são os principais redutos eleitorais dos deputados que não acreditam em nada, que não leem o que votam e que a única preocupação é saber, o governo está pagando para votar isso aqui? Quanto? Não está punindo quem não votar isso aqui? A minha margem de aprovação de projetos e de negociação são nos projetos de plenário que o governo não está nem pagando, nem deixando de pagar. São aqueles projetos ou que são de iniciativa parlamentar, que o presidente está pautando para fazer um agrado aos líderes, para atender a dinâmica interna do Congresso. São nesses que você tem uma margem de fazer uma articulação, de chegar para o deputado e falar, olha o que você está votando, né? Olha aqui do porquê você não deve votar, ou do porquê você deve votar. Mas esses não são os principais projetos. Os principais projetos o governo tem interesse. E no que o governo tem interesse, o que fala, o que muda o voto do deputado é se o governo está pagando ou não está pagando.